São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para gravar mais um podcast do Campus Fidei. É um prazer estar aqui falando com vocês de novo. Eu sou a Paulinha, como alguns de vocês já me conhecem. Eu sou Paulinha, missionária do Campus Fidei desde 2020. Casada com o Bruno, também missionário. E agora mamãe desse baby que tá aqui no meu ventre. Se por acaso você ouviu o podcast sobre a espera, né? Quando os filhos não vêm, a gente partilhou muito sobre a espera dos filhos. E eu lá dizia que vai saber, né? Se Deus vai me abençoar quando esse episódio estiver publicado. E assim ele fez. Eu e Bruno estamos aqui esperando o nosso primeiro bebê. Então, se você está por aqui e já se apegou à minha voz, já me conhece, mas também não conhece, fique sabendo que aguardo suas orações. E elas serão muito, muito bem-vindas para nós, para o nosso baby. Voltando, né, ao tema, eu quis só dar esse anúncio para vocês. Estou aqui muito bem acompanhada dos meus irmãos de missão, das minhas irmãs de missão e o nosso convidado especial, que é também um voluntário aqui da Rede de Missão, alguém que está sempre por aqui. Um agregado dos nossos corações. Daqui a pouquinho eu vou pedir para eles se apresentarem. Antes disso, quero, como sempre, agradecer a todos os nossos colaboradores que permitem que esse apostolado aqui e tantos outros da Rede de Missão aconteçam. Então, agradecemos de todo o coração você que acredita na nossa missão e nos apoia financeiramente, porque essa missão vive da providência. Então, também precisamos dessa ajudinha financeira, seja de R$5 por mês, R$1.000, enfim, aquilo que cada um pode nos ajudar em sua realidade. Se você está por aqui há um tempo e quer nos ajudar, é só entrar lá no nosso site www.campusfidei.org.br e você vai encontrar todas as informações sobre ser colaborador, sobre os eventos que acontecem aqui presencialmente no Instituto em Brasília e sobre as outras informações que a gente tem dado por aí, Brasil afora. E conhecer um pouquinho mais da missão, cada missionário. Enfim, a gente espera vocês lá, também no nosso Instagram, @campusfidei. E dados esses avisos paroquiais no comecinho, hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto leve, assim, né? Para alguns é algo mais, que toca um pouco mais a realidade. Acho que toca a realidade de todos nós em dado momento. Mas para alguns é ainda mais intenso, para outros é mais fácil de lidar. Vamos falar sobre como vencer a preguiça. E é bom que cada um aqui tem um estado de vida diferente, uma realidade profissional, acadêmica diferente. Então a gente pode partilhar de diversas formas como a gente luta contra e como a gente tenta vencer constantemente essa doença espiritual que é a preguiça, né? Então, vamos começar. Já falei demais, vou pedir para vocês se apresentarem. Começando com a minha irmãzinha, Bruna. Oi, gente. Prazer. Me chamo Bruna. Já apareci em um episódio aqui, já tem algum tempo. Sou missionária aqui da Rede de Missão desde julho desse ano. Então, ainda sou um bebê aqui dentro. Bom, namoro o agregado que está aqui. Já ele vai se apresentar. E é isso, adoro gravar podcast. Acho super divertido, então estou animada com o episódio de hoje. Uhul! Muito bom. Vai lá, Jaque. Olá, pessoal. Eu sou a Jaque. Eu tô na Rede de Missão desde julho. Também sou um bebê aqui na Rede de Missão. Sirvo em alguns núcleos, também gosto muito de gravar podcast, é o meu terceiro podcast, tô bem feliz de estar aqui. Quase uma veterana, hein? Quase. Olha, me chamem para mais. Vai roubar meu posto daqui a pouco. Por fim, me apresentando aqui, eu sou o tal falado agregado, meu nome é Matheus, sou namorado da Bruna, não sou missionário da rede, mas a Bruna, minha namorada, né? A gente fez o retiro do dating em 2019, fez os grupos de estudo do dating. E aí, estou aqui hoje, sou, no momento, estudante de engenharia, sou universitário. Fala onde, Matheus, por favor? Na faculdade lá em São José dos Campos, que é interior de São Paulo. Uma faculdade qualquer. Mas eu acabei de concluir meu primeiro ano no ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E
enfim, sobre o tema, acho que encaixa bem, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Sou dessas que passa muito com dificuldade em relação à preguiça. Eu imagino até por isso ter me chamado. Talvez tenha sido uma indireta, os convites que a gente fez. Eu mandei assim pra Lud, né? Na hora que ela foi decidir, eu falei, Lud, pode chamar o Matheus pra esse, que eu acho que é bem propício. Que bom, né? Que tem uma namorada assim e precisa de inimigo, não é mesmo? Muito sincero. Mas então, gente, vamos entrar no nosso tema propriamente, né? O que é, de fato, essa preguiça? Conversando com o Bruno, meu marido, a gente pensava, né? Como iniciar? Falar, contextualizar o que é a preguiça em si, eu acho que faz sentido. E aí, quando fala preguiça, pelo menos na minha cabeça, vem um dos pecados capitais, né? A preguiça é um dos pecados capitais. E não sei se por falta de formação ou por uma cabeça voada, eu ficava sempre, tipo, pecado capital. Tem um nome de pecado em si, né? Então, toda vez que eu me sentia meio preguiçosa, eu ia lá e confessava. Tipo, ai, padre, eu tô com preguiça. E, tipo, tá. Explique, Okay. justifique sua resposta, né? E aí, conversando com o Bruno, ele me catequizou. E aí, ele dizia, né, estudando no site lá do Padre Paulo Ricardo, e o Padre Paulo Ricardo chama a preguiça de doença espiritual, não propriamente pecado. Porque sentir preguiça em si não é pecado. E sim, a ação que você vai, você age a partir dela, que se torna pecado ou não. Então, por exemplo, putz, tô com baita numa preguiça de lavar a louça. Quem nunca, né? Aí, vou lavar a louça murmurando, talvez seja um pecado. Mas, pô, tô com preguiça, mas vou entregar esse sacrifício aqui e vou fazer. Ou não vou fazer nada. Também é uma forma de perder para essa doença espiritual, né? Então, acho que a partir desse start faz sentido. Faz sentido para vocês esse conceito de preguiça? Esse ano eu dei uma formação aqui na Rede de Missão sobre Nossa Senhora. E aí um dos temas, assim, que pediram para eu falar eram sobre as virtudes dela. E aí teve uma virtude que de forma especial, assim, me tocou. E desde essa formação eu tento me lembrar disso, que era sobre a diligência. Acho que é assim que fala, né? Meio difícil falar essa palavra. Mas eu falava muito sobre como Nossa Senhora, em todas as ações dela, ela não hesitou em fazer nada. Então, Deus pediu uma coisa para ela e ela levantava e fazia. Ela ia e fazia. E aí, desde essa formação, para mim, a preguiça é meio que o contrário disso, sabe? Toda vez que eu penso que eu tô preguiçosa, eu lembro dessa formação que eu dei e, tipo, caramba, Nossa Senhora não parava para pensar. Ela ia e fazia. Então, de forma especial, assim, esse tema vem me tocado muito desde setembro, que eu acho que foi quando eu dei essa formação. Legal. Eu tava até recentemente fazendo um curso do Padre Paulo Ricardo com alguns amigos meus sobre terapia das doenças espirituais, né? E basicamente os pecados capitais, eles são as doenças espirituais, assim, né? Tipo, eles são as paixões que dão origem a vários outros pecados, aí pecados mais práticos em si. Mas a preguiça eu acho que é meio especial, assim, porque eu acho que é um daqueles... Talvez parecido um pouco com a gula, que a gente olha de fora, acha que sabe muito bem o que é, e quando a gente vai estudar, a gente vê que não é exatamente aquilo, né? Então, teve um vídeo que eu assisti do Father Mike Schmitz sobre isso. Ele contando que, na verdade, a preguiça tem um termo mais difícil aí, que é assídia, né? A preguiça como doença espiritual é assídia, que não é exatamente a preguiça de lentidão ali, essa moleza, essa fraqueza e tudo mais. Mas na verdade, é a tristeza em realizar a vontade de Deus, né? Então, assim, eu acho legal que você quebra a visão de que a pessoa preguiçosa é só aquela que não faz muita coisa, que fica paradona e tudo mais. Mas uma pessoa pode ser muito proativa, fazer várias coisas, mas no fundo tá sendo preguiçosa porque tá fugindo tá fazendo várias coisas menos o que ela devia fazer. Isso que seria, eu acho que a preguiça, né? Como doença espiritual, né? Essa preguiça espiritual. Não fazer o que você deve. E não simplesmente não fazer qualquer coisa. Eu acho esse ponto muito importante, porque eu estava fazendo algumas leituras, aí eu li uma frase que me marcou muito. A preguiça atua na falta de esforço para crescer nas virtudes.
Então, você pode estar ali fazendo várias e várias coisas, mas às vezes aquilo é uma fuga para você crescer no que você realmente deve crescer, né? E aí eu, estudando ali, tentando entender como é a questão da preguiça, eu pensava, como a gente tem que conhecer a si mesmo para a gente conseguir entender quando é preguiça e quando não é preguiça. Então, às vezes, a gente pode confundir a preguiça com o cansaço, por exemplo. E aí a gente tem que se conhecer tanto para a gente saber quando é cansaço e para saber como descansar também. Que até para saber descansar não é só deitar ali e pronto. Então existe toda uma ordenação da sua vida para você conseguir reconhecer, saber o que é cada coisa, saber combater cada coisa também, né? Exige um esforço muito grande de interior mesmo. Eu acho que vocês entraram em 2 pontos importantes, né? Eu acho que a resposta sobre como vencer a preguiça é uma luta constante, porque é uma luta para crescer em virtudes, né? Quanto mais a gente cresce em virtudes, e acho que aqui a virtude da ordem ela é muito importante para a gente vencer a preguiça, cada vez mais a gente vai conseguindo identificar os pontos do autoconhecimento, de, pô, tô cansada, posso me dar esse momento e realizar essa tarefa depois, ou não, ou eu tô simplesmente querendo me beneficiar de algo e justificar um ato, esconder a verdadeira motivação daquilo. Mas o Matheus falava da assídia, e eu acho que a explicação da assídia, ela assim como a diligência, né, que a Bruna falou, quando a gente traz o sentido da palavra, tipo, assídia é sentir tristeza por fazer a vontade de Deus. Caramba, isso é muito pesado. É tipo... E a gente... Eu não sei vocês, mas eu faço isso com constância, assim. Na vida matrimonial, isso é muito, muito evidente, né? Quando, sei lá, eu preciso fazer um almoço para servir ao Bruno, né? Faz parte da minha vocação e expresso o amor dessa forma. E os dias que eu não tô afim, é como se eu estivesse negando essa vocação. Negando a vontade de Deus na minha vida. Então, é um esforço de, tipo, não, louvado seja Deus e vamos lá. Mas a gente falha constantemente, né? E aí vem a nossa fraqueza espiritual, vem um afastamento das coisas de Deus. E é muito engraçado, porque a preguiça é algo que permeia as pessoas dentro e fora da igreja. Tipo assim, não precisa ser cristão para você pensar que existe uma pessoa preguiçosa ou não. Mas pra gente que eu acho que esse conceito da assídia, dessa tristeza, pelo menos pra mim, me alerta um pouco mais sobre. Assim como a Bruna falou da diligência. Depois que você entende o sentido de uma palavra, você fala, pô, a preguiça é ao contrário da diligência. E Nossa Senhora prontamente fazia tudo que Deus pedia a ela. E eu preciso me espelhar nisso. Aí você volta e coloca o pé no chão e fala, então, bora lá. Eu acho que isso que você falou é até interessante, assim, porque os 7 pecados capitais, eles são muito difundidos, assim, e muito conhecidos, independentemente de ser cristão, de religião, né? Acho que todas as pessoas têm esse, talvez, conceito entendido na cabeça delas. Então, a gula, por exemplo, que o Matheus citou. Todo mundo sabe o que é gula. Em qualquer lugar do mundo, você vai saber o que é gula. E a preguiça também. E aí, eu acho até que muitas vezes nós, católicos, meio que relativizamos a preguiça por já ser tão presente na sociedade, sabe? Porque algumas outras virtudes, assim... então, por exemplo, a modéstia. É uma virtude que a gente vê que hoje em dia na nossa sociedade está muito, enfim, inexistente, vamos dizer, né? Então, para nós católicos, eu vejo assim, que é um esforço muito grande, que existe uma movimentação, vamos dizer, muito grande para a gente combater isso. E aí, quando eu paro para pensar, tipo, poxa, a preguiça já é tão cotidiana na vida de todo mundo que às vezes se torna até uma coisa meio banal, sabe? Vira pecadinho de estimação, né? Exatamente, vira assim... A pessoa assume que é tipo, eu sou preguiçosa. E pronto. Sendo que, enfim, nós não deveríamos de forma alguma
assumir isso, né? Tipo, ai, sou preguiçosa. Isso não deveria acontecer. E a gente vê que isso tem acontecido com cada vez mais frequência. Então, quando, enfim, a gente, né, pensou nesse tema do podcast, eu achei até muito legal pra alertar. Eu acho que é um tema que tanto pessoas, enfim, que não têm religião nem nada, podem escutar, mas principalmente as pessoas que acreditam em Deus e querem crescer em virtudes precisam prestar mais atenção nesse sentido, assim. Eu até vou expor a minha mãe aqui, que eu sei que ela escuta os podcasts, então... Mas ela perguntou, ai, filha, qual é o tema do podcast de hoje? Aí eu falei, preguiça. Aí ela riu, assim, aí ela falou, nossa, ainda bem que te chamaram. Aí eu, nossa, mãe. Toma essa indireta. Mas eu não me considero uma pessoa preguiçosa. Aí ela, não? Aí eu parei pra pensar assim, aí eu, tá, ainda tem muitas coisas que dentro da minha casa eu preciso lutar contra a preguiça, que muitas vezes eu nem percebo que é uma preguiça, sabe? De tão relativizado, assim, que as coisas já estão. Com os meus pais eu não tive nem a cara de pau de fingir que não é um tema que me ataca, assim, porque eu realmente tenho uma dificuldade, assim, com a preguiça mesmo, né? E voltando um pouco no que a Paulinha estava falando, de ser uma tristeza, e junto com a que a Bruna falou, que a gente relativiza e deixa normal a preguiça existir, a gente não pode deixar ser normal a preguiça existir, porque a preguiça, ela impede a gente de amar, impede a gente de fazer qualquer coisa, né? Pensando no carisma da rede de missão, que é ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Ah, que esse agregado do manja muito. Eu sou agregado há um tempo, então eu conheço um pouco da rede. É impossível que essa geração que a gente, né, me colocando aqui como agregado da rede de missão, é impossível que essa geração que a gente quer formar seja preguiçosa, porque uma geração preguiçosa não pode ser fecunda. Porque a preguiça, ela ataca exatamente nessa fecundidade da gente de produzir alguma coisa, né? Porque essa é a dinâmica do amor, né? O amor eros, né? Primeiro a gente tem uma conexão de afetividade para daí fazer alguma ação para que seja uma conexão de efetividade. Estou citando aqui o vídeo do Padre Paulo Ricardo. Caso alguém tenha visto o vídeo, vai saber de onde eu tô colando. Referência. Mas é exatamente... Citação direta, tá tudo bem. Tá dentro das normas da ABNT. Mas aí, quando a gente tem um problema na afetividade, quando a gente já olha para o que a gente tem que fazer, para nossa vocação, para o que Deus quer da nossa vida, com tristeza, torna basicamente impossível a gente realizar alguma coisa, né? Então, a preguiça, ela tira do homem o que foi dado, no sentido de Deus deu ao homem um poder de criar, de transformar, de forma análoga como a gente é a imagem e semelhança dele, né? Por exemplo, quando ele dá o dom da vida, ele está nos permitindo participar desse plano da criação que é exclusivo dele. E ele dá isso ao homem, né? O poder de fazer coisas, de transformar. Quando a gente é preguiçoso, a gente tá basicamente deixando que isso morra, né? Então a gente se torna basicamente estéril nas nossas obras, né? Eu gosto muito de olhar para as coisas e tentar entender no que elas chegam e no que elas se tornam. Nunca a gente olha para um ponto e ele é só aquele ponto. Ou ele tá ali, ele impacta em outras coisas, ou ele se enraiza e vai gerando outras coisas. E eu enxergo a preguiça como isso. Então, é um problema que ele vai gerando vários outros problemas. Ele vai se enraizando. Então, você começa com uma preguiça. Por conta daquela preguiça, você não cumpre uma meta. Você não consegue alcançar um objetivo. E, de repente, você olha em volta e você vê que as pessoas alcançaram objetivos porque elas não agiram da mesma forma que você. Isso vai se enraizando e vai se tornando uma inveja. Isso vai se tornando uma frustração. Isso vai te distanciando mais do seu objetivo e, consequentemente, você acaba se distanciando de Deus. Porque você não fez o que você deveria e aí você olha para o seu objetivo e ele está cada vez mais distante de você, né? Então, é algo que não é um ponto isolado. Eu sou preguiçoso na quinta-feira, 5 de agosto, de tananana, e acabou. Tudo tem uma consequência. Isso se enraiza de uma forma. Eu fui preguiçoso hoje, eu não fiz o que eu deveria fazer. Isso vai acarretar uma consequência. E essa consequência, ela vai causar alguma coisa em você e na sua vida. Seja uma inveja, seja uma frustração, seja uma... Às vezes você
cai e você cai ali pela preguiça, por alguma coisa, então você já vai ter um pouco mais de dificuldade para se levantar. Já é mais uma marca ali que você carrega, mais uma dificuldade. O nosso cérebro, assim, se a gente for parar para falar, né, de como o cérebro funciona, toda a regulação de dopamina, de tudo, de como o nosso organismo ali, muitas vezes ele quer o que é mais fácil e mais prazeroso. Então você cria uma memória ali no seu cérebro de que, vou ficar deitadinho aqui, é tão bom, não vou fazer, né, o que eu deveria fazer. Então já é mais uma coisa para você lutar. Ao invés de você criar um degrau, você cria um obstáculo. Então na próxima vez já vai ser mais difícil. Então nunca é um ponto só. Eu tô com uma preguicinha hoje, pronto, e acabou. Na próxima vez vai ser mais difícil. Então nunca é uma coisa só. Tudo tem uma consequência e tudo se enraiza de uma forma, né? E aí fica mais difícil de combater. Muito bem colocado. Acho que a gente pode também começar a partilhar da nossa vida prática, assim, né? Como eu falei, cada um aqui tem uma realidade, estado de vida, realidade profissional, acadêmica diferente. E eu acho que a preguiça, ela se expressa de formas diferentes, né? Então, todo mundo sofre desse mal, dessa doença espiritual, em algum momento, com mais ou menos frequência. Se você acha que você não sofre de preguiça, faça um exame de consciência, porque em algum momento... Ou louvado seja Deus, né? Tá quase no céu já. Se vem aqui, senta na sua quinta cadeira e nos ensine. Mas acho que com o tempo, com o amadurecimento, a gente vai criando algumas estratégias para tentar perceber, como a Jaque falou, né? Desse autoconhecimento e de vencê-la, né? Aos poucos. Cair muito. É confissão que você vai buscar? É uma leitura espiritual? Ou estratégias mesmo? Vou estudar no modo Pomodoro. Vou estudar 30 minutos para 5. Como é que vocês enxergam, né, a preguiça existindo dentro da vida de vocês, dentro da realidade profissional e acadêmica? E como vocês vão criando estratégias para vencê-la? Sobre isso, eu estava até pensando esses dias que teve uma missa aqui no Instituto, que a missa de semana passada, foi o início do Advento. E aí o padre falou sobre o perfeccionismo. E muitas vezes a gente escuta, né? Isso é muito engraçado, porque você vai fazer uma entrevista de emprego, aí perguntam, qual é o seu defeito? Aí você fala, porque eu sou muito perfeccionista. Meio, né, tipo, pra se aumentar, assim, né? Mas, de fato, o perfeccionismo é uma coisa que muitas pessoas sofrem. E esse é um mal que eu sofro também. Mas não é um perfeccionismo bom no sentido, quero fazer as coisas, enfim, da forma que Deus quer. É um perfeccionismo do quero fazer as coisas da forma que eu acho que eu quero fazer. E aí, esse perfeccionismo me trava muito. E eu já, enfim, percebi isso, né? Me conhecendo mesmo, que é um perfeccionismo que me trava. Então, eu sou nutricionista. E aí, eu preciso, por exemplo, fazer uma dieta. Só que é um paciente... muito complicado, enfim, eu sei que vai ser vai me dar trabalho fazer aquilo. E aí eu sei que eu simplesmente paro. E aí entra muito o que a Jaque falou, assim, que eu paro, não é eu fico olhando pro teto, mas eu vou fazer várias outras coisas que eu não precisava fazer. Então a minha preguiça ela ainda é meio disfarçada. E aí eu saio fazendo, enfim, todas as coisas do mundo que eu poderia fazer nessa hora, até, tipo, lavar a louça, dar vontade. Faxinar o quarto. Nossa, qualquer coisa parece mais interessante do que fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí, chega no final do dia, eu estou cansada, sem ter feito o que deveria ter sido feito. E aí, voltando aqui ao início, né? Eu falava que o padre falou sobre o perfeccionismo na missa, e ele falou... A gente precisa se livrar do perfeccionismo, porque a gente espera que as coisas sejam 100% e elas nunca vão ser. Então, a gente, de fato, tem que aprender a lidar com isso. Então, eu já estou me policiando muito, assim, em relação a essas coisas que eu preciso fazer, que às vezes, de fato, não vai sair perfeito, mas vai sair da forma que, naquele momento, deveria sair. Então, enfim, criando estratégias, né, para conseguir render. E outra coisa também que me pega muito é que eu trabalho principalmente de home office. E trabalhar de home office
maravilhoso, mas ao mesmo tempo é quase ali uma receita de bolo para você não fazer nada. Então, óbvio, tem dias que eu quero levantar e aí não quero trabalhar. Não preciso ir para lugar nenhum, dar satisfação para ninguém, bater ponto, enfim. Então é muito fácil não fazer nada, né? Então a gente precisa lutar contra isso. E aí uma vez eu vi uma menina partilhando no Instagram que ela disse que ela começou a criar um ritual matinal. Isso parece uma coisa meio boba, assim, meio de coach, mas ela, tipo, levanta da cama, arruma a cama, arruma a mesa dela, toma café da manhã, e aí o nosso cérebro já vai criando ali como se fosse automático para ele. Então, levantei, arrumo a cama, tomo café, sento para trabalhar. E aí isso tem funcionado comigo, em certo sentido, de criar esse ritual de acordar, levantar, rezar, arrumar a cama. Porque se eu fosse deixar, né, pra fazer o que me desse na telha, muito provavelmente a preguiça ia bater e, de fato, eu não ia começar a trabalhar. Então, criar essas estratégias, assim, se conhecer, né, é muito importante nesse sentido. Tá, eu também pensei em duas coisas aqui, talvez, não sei, eu acho que eu vou falar uma e depois falo outra, porque senão vai ficar muito longo. Mas a primeira é, em todas as coisas que eu já vi sobre preguiça e tudo mais, todo mundo fala que para vencer a preguiça, você precisa de uma conversão, assim, né? O padre Paulo Ricardo chama até de Páscoa. Você precisa de uma cruz para daí ter uma ressurreição. Você precisa ter realmente uma mudança, uma mudança de mentalidade. Isso que eu acho engraçado, porque é uma doença que vai muito nesse âmbito mental, assim, na mentalidade. E por isso que eu acho que já teve o hype dos coaches, porque os coaches, eles perceberam isso, né? De que, tipo, preciso ter uma mudança na mentalidade, né? Não é algo que dá para ser combatido só de forma, sei lá, prática. Deixa de ser preguiçoso. Pronto. Isso não funciona para todo mundo. Então, a gente precisa de alguns artifícios que vão mudando a nossa mentalidade, né? E para mim, Quando eu tava crescendo, assim, jovem, eu não achava que eu era uma pessoa muito influenciável. Porque quando a gente tá ali no ensino médio, a gente acha que ser influenciado pelos outros é o quê? O amigo te oferece bebida e você aceita. Você, tipo, as coisas assim. Vai usar drogas. Vai usar droga. Eu nunca fui muito assim. Eu sempre tive meus valores e nunca cedi muito. Mas na questão dos hábitos, eu percebi mais recentemente que eu era muito influenciável, no sentido de que se eu tô num contexto em que as pessoas não estão produzindo muito ao meu redor, eu tendo a me nivelar por baixo também. E então, isso foi algo que eu fiz uma mudança na minha vida acadêmica, né? Tipo, eu fazia faculdade aqui na UNB e nada contra a UNB, é uma faculdade muito boa, mas na UNB, primeiro que eu não tinha tanto contato com os meus colegas, assim, e tudo mais. Quanto que, querendo ou não, é muito comum ter muitas pessoas cômodas na UNB, assim, de, tá ali sem compromisso, a pessoa já sente que já tá com a vida encaminhada. E eu decidi mudar de faculdade, né, ir pro ITA muito pensando nisso, né, tipo, me inserir num contexto em que as pessoas ao meu redor vão estar mais preocupadas com motivação acadêmica, vão querer se esforçar mais para alcançar resultados maiores academicamente, profissionalmente. E eu sinto que isso deu certo pra mim, né? Então, assim, não que essa fosse uma solução pra todo mundo, mas eu que não tenho essa disciplina de ser independente, de fazer o que eu... Pra mim serve muito, assim, de me botar num contexto em que as pessoas... E eu coloco a mesma coisa, acho que pra minha vida espiritual, né? Eu acho que a igreja, ela funciona nesse sentido, né? Você se coloca em comunidade muito pra pegar o apoio, né? Tipo, como é mais fácil... sei lá, rezar, ir pra missa, enfim, sustentar a nossa vida espiritual quando as pessoas ao nosso redor estão fazendo mesmo, né? Então, acho que a primeira prática pra mim é me conhecendo, né? Vendo que o contexto influencia bastante. Acho que é parecido até com o que a Bruna falou, né? A Bruna falou contexto no sentido misturar o lugar que eu durmo com o lugar que eu trabalho, né? E isso é uma dificuldade no contexto, né? Então, é bom tentar fazer coisas para sair do contexto. Então, no meu caso, a minha mudança de contexto foi me colocar num meio em que as pessoas que me cercam são mais motivadas, para que eu possa ser influenciado positivamente pelas pessoas que estão ao meu redor. Eu até brinco com o Matheus, que a gente namorou enquanto ele ainda estava... A gente namora desde essa época, né? Que ele estava na UNB. E eu brinco com ele, eu falo, Matheus,
nunca tinha te visto estudar de verdade. Agora eu vejo você estudar, entendeu? Porque, de fato, o ambiente cômodo, ele gera isso na gente, né? Se as pessoas não estão nem aí, muitas vezes vem aquele pensamento de por que eu deveria estar aí, né? Acaba sendo mais forte, assim. Então, eu brinco com ele. Às vezes, ele tá super... Meu Deus, eu tô muito cansada, essa semana eu estudei muito. E eu fico, caramba, esse lado do meu namorado existe, que eu não conhecia. Ai, gente. Eu acho que eu vivo um pouco o oposto do que a Bruna vive. Porque eu trabalho em um hospital, aí tem hora pra tudo. Tem a hora de bater o ponto, a hora de passar visita nos leitos. E aí, quando algo sai da hora que tem que ser, vira um total caos e a gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí eu percebo que, nesse ponto, a minha autossabotagem é... Ai, mas eu já fiz tanto, eu não quero fazer mais nada. Eu vou chegar na minha casa e eu vou existir. Às vezes eu brinco assim, eu vou fingir que eu não sou nem alfabetizada, não me pergunte nada. Eu sou farmacêutica, eu até brinco assim, quantas gotas de dipirona? Não sei. Bebe um chá e vai dar tudo certo. Eu vou ser essa pessoa. Então, eu me saboto nesse sentido. Ai, mas eu já fiz tudo tão certinho, eu segui essa rotina, eu já fiz tanta coisa, mas ainda existem várias outras coisas a serem feitas, ainda há energia para elas serem feitas. Deus ainda me supre para que eu consiga fazê-las, mas ali no meu cérebro eu vou negociando. Ai, não vou fazer, não. Eu vou ficar aqui, o prazo é até dia 5, então como eu sei fazer tudo muito rápido, dia 4 à noite eu vou correr e eu vou dar conta, né? Isso é muito de quem procrastina, né? Às vezes quem procrastina confia muito no próprio potencial, sabe que vai dar conta de fazer, que vai fazer muito bem quando está sob pressão e acaba deixando ali que vá, né? Então, eu tenho que trabalhar muito isso, de não ficar negociando comigo mesmo. Nossa, mas eu já fiz tanto. Nossa, como eu trabalhei. Ai, como eu fiz uma rotina. Porque o que deve ser feito, deve ser feito. Então, às vezes, eu já trabalhei tanto, mas ainda não é o que eu devo cumprir naquele dia. E também na questão de... Eu tenho uma doença crônica, né? Uma doença autoimune, que eu ainda não tenho um diagnóstico fechado, mas tudo caminha para que esse diagnóstico se feche como lúpus. E eu tenho muita fadiga. Então, eu sinto um cansaço muito forte. Então, eu tenho que pensar muito para entender quando isso é um cansaço, quando isso é uma preguiça, e para não negociar na minha cabeça. Não, isso é fadiga. Tô cansada porque eu tenho isso, né? Então, acho que a minha luta atual é nunca usar isso como uma muleta mesmo. Eu entendo que é uma cruz, eu entendo que Deus me ajuda a carregar essa cruz todos os dias, mas eu não quero que essa cruz seja um material de exposição para que eu use como uma justificativa de não, eu tô muito cansada. É uma fadiga, não vou hibernar aqui. 5 dias eu não vou fazer nada. Então, eu tenho que negociar comigo todos os dias, eu tenho que levantar e lembrar isso todos os dias. Então, eu acho que muita coisa é repetição, né? É você repetir. Então, tem dia que eu acordo, às vezes eu vou com a Amanda, né? E aí a gente olha uma pra outra. Sua irmã. A Amanda é minha irmã. Tá ali gravando, gente. Produtora de hoje, que tá aqui nos bastidores gravando. Tá aqui com a gente gravando. E às vezes a gente vai juntas, né? Ela vai pra faculdade, eu vou pro trabalho. E a gente olha uma pra cara da outra e fala, e se eu não for? Aí daí começa toda uma repetição. Não, eu preciso ir, eu tenho um compromisso a cumprir, eu preciso fazer isso. Aí eu respiro e penso, não, eu tô sentindo dor, eu tô cansada, ou eu tô tentando inverter essa lógica pra não fazer. E aí chego no trabalho, vou cumprindo todas aquelas coisas ali e vou tentando não me auto-sabotar, né? É se conhecer e, gente, é pedir ajuda de Deus mesmo. A gente tem um caminho direto, um livre acesso a Deus, a gente tem a oração. A gente pode falar sobre tudo, a gente pode pedir ajuda, a gente pode... Senhor, eu não consigo compreender no momento se eu estou me sabotando ou se eu realmente estou muito cansada, se eu consigo ir além, me ajuda e aí nisso a gente vai conseguindo, né? E eu acho que na prática é muito isso. É se conhecer, é ir tentando, é estabelecer metas. Hoje em dia, os coaches ganharam realmente muito esse espaço com isso, né? Dar dicas, falar, estabelecer metas. Mudar o mindset. Estava faltando isso para esse podcast ficar completo. Então, eu acho que é isso, né? Tentar também. Eu também vejo uma beleza no tentar, né? Compra um planner, se organiza, faz lista de metas, faz o que você tem que fazer no dia inteiro, né? Aquela lista de tudo que você tem que fazer no dia inteiro. Tenta cumprir, tenta diminuir tempo de tela, diminuir redes sociais. Se você
enxerga que isso é algo que você usa como um sabotador, tenta diminuir, reconhece e tenta. E vai tentando dia após dia que em algum momento você enxerga algum progresso. E reconhecer que em épocas você vai estar voando, em épocas você vai estar conseguindo estudar o tanto que você precisa, trabalhar o tanto que você precisa, cuidar da sua família o tanto que você precisa. E vai ter épocas que as tentações serão mais fortes. E a gente precisa vigiar o tempo todo, porque se for da vontade de Deus, estaremos muito tempo ainda aqui nessa terra, né? Penando contra os nossos pecados. Então, isso vai ser constante. Se a gente para e fala, aceitei que eu sou uma pessoa preguiçosa e, tento e caio, levanto e vai, eu não tenho jeito. Eu sou uma pessoa preguiçosa e a gente aceita, também não vai ajudar, não vai mudar, né? A gente precisa lutar contra essa doença. E é uma doença que precisa ser medicada constantemente. Isso vai ser medicado através da ordem, vai ser medicado através das orações, vai ser medicado através das confissões. Comigo, eu tenho muito de cada um de vocês, assim. Acho que ela se expressa do mesmo jeito para cada um, assim, em seus graus diferentes. Mas eu sou uma pessoa que volta e meia eu vou me confessar e falar, padre, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Então, esse entendimento de que a preguiça, ela é o ato, de fato, de deixar ou de se vencer pela preguiça, isso sim, mudou um pouco, assim. Minhas confissões estão sendo um pouco menos monótonas nesse sentido específico. Mas me mudou ontem mesmo. A gente estava tendo uma partilha aqui do grupo de estudo do You Family. E no texto, que era voltado para a vida conjugal, ele classificava a preguiça dessa forma que a Bruna falou. Que não é apenas não fazer nada. Eu tinha muito esse conceito. Tô com preguiça, eu vou deitar aqui no sofá, assistir uma série. Daqui a pouco eu vou fazer o que eu tenho para fazer. E aí eu percebi, né, lendo esse texto, que não é bem assim. Então ele diz, o texto é Vida Matrimonial. E ele está falando sobre o cronograma do lar, justamente sobre ordem na vida familiar. E aí ele fala assim, a preguiça não é só não fazer nada, mas é também fazer muitas coisas sem ordem e sem classificação de prioridades. E aí eu falei, falei, oi, tudo bom, preguiça? Você vem sempre por aqui, porque eu sou uma pessoa que procrastina muito. Eu também trabalho em casa, mas diferente da Bruna. A Bruna é autônoma, ela trabalha em casa, atende no consultório, mas ela é a chefe de si mesma. Ótimo e horrível ao mesmo tempo. Tem suas vantagens. Eu trabalho para uma empresa, então eu tenho um horário a cumprir, demandas a cumprir. Mas tem épocas que eu tenho muita coisa, tem épocas que eu não tenho. Então entra aquela procrastinação de tipo, eu tenho uma coisa para entregar sexta-feira. Se eu fizer um mínimo de segunda a sexta, meu psicológico vai entender que eu tô trabalhando, eu vou entregar e vai dar tudo certo. E aí você reflete sobre, eu não estou fazendo as coisas na ordem que elas precisam ser feitas, com a prioridade que elas precisam. Então, isso era uma coisa que eu e o Bruno, a gente conversava muito na nossa vida matrimonial, principalmente no começo. O Bruno é colérico, né? Então, ele começa uma coisa e ele precisa terminar. Eu sou sanguínea, eu largo as coisas no meio do caminho com uma facilidade impressionante. E aí, a gente discutia muito no começo, porque às vezes eu precisava que ele desse prioridade para uma coisa, mas para isso ele precisava parar o que ele estava fazendo, que não era prioridade. E aquilo martirizava muito ele. Ele, tipo assim, eu precisava que ele temperasse a carne pra eu fazer o almoço e já era 12:30. E ele tava dobrando guardanapo. E ainda ia demorar, sei lá, uns 20 minutos dobrando guardanapo, pano de prato. E aí eu, amor, eu preciso que você tempere a carne, porque eu preciso, né, dar uma continuidade. Porque eu preciso terminar de dobrar. Depois que você temperar a carne, você vai lá e tempera guardanapo. E você vai lá e dobra o guardanapo. Mas assim, é um exemplo esdrúxulo, mas isso afetava a nossa dinâmica familiar. Então, do meu ponto de vista, na vida conjugal, a preguiça é algo que fere profundamente a vida em casal e a dinâmica familiar. E aí eu comecei a entender o quanto a minha mãe sofria quando eu não a ajudava. Então, chegar em casa e algo que eu pedi para ser feito, que eu precisava que tivesse sido feito naquele momento que eu precisava, podia ser feito depois de forma prática? Podia.
Mas aquilo me gera um desconforto, que eu precisava que alguém tivesse realizado para que não gerasse. E aí eu pensei, quantas vezes eu causei um desconforto na minha mãe e ainda fiquei brava com ela, porque ela quer tudo no tempo dela. Por preguiça minha, porque eu coloquei a minha vontade acima da minha mãe. E aí hoje a gente também falava no You Family sobre o dom, amar é um dom de si. Então, lutar contra essa preguiça, seja na minha vida conjugal, seja vocês dois enquanto namorados, quanto filhos, estudantes, empregados, seja no que for, a gente precisa fazer tudo o que a gente faz com amor. E aí, se eu começo a colocar... Isso é uma reflexão que eu fiz muito sobre isso de preguiça, né? Caraca, eu sou uma pessoa preguiçosa. Porque a preguiça, ela não afeta apenas a minha vida. Ela afeta a vida daqueles que eu amo. Seja gerando um desconforto, seja afetando de fato a dinâmica. Então, se eu preciso amar o meu esposo, eu preciso fazer as coisas para não gerar desconforto nele, assim como ele comigo. A minha mãe, cara, eu acho que eu vou chegar em casa, minha mãe voltar de viagem, eu vou falar, mãe, me perdoa por todas as vezes que eu falei para a senhora que eu ia fazer as coisas no meu tempo, sendo que a senhora precisava que eu fizesse no seu. Porque é um ato de amor. Então, vencer a preguiça é um ato de amor com o próximo e é um ato de amor com Deus, né? Pra gente não sofrer com os desejos que Ele quer pra nossa vida também. Acho que num sentido até parecido do que você e a Jaque estavam falando, hoje apareceu pra mim uma frase de uma série que eu gosto muito, que é Ted Lasso. Não sei se alguém já viu, é série de comédia e tudo mais. Mas ele fala assim que nenhum conto de fadas começa e termina numa floresta sombria, mas ela sempre aparece no meio da história. E isso me lembrou muito do vídeo que eu falei que eu tinha visto sobre a Sídia do Father Mike Schmitz, porque o título do vídeo é The Noonday Devil, que é como se fosse o demônio do meio do dia. Como é bilíngue. Mas... Esse podcast tá bem... Cadê alguém solta um espanhol aí? Fiquei até sem graça. Mas é como se fosse o demônio do meio do dia. E aí ele explica que eles chamavam a Sídia assim, os padres da igreja antiga ali, porque... Tipo assim, se você pegar o período ali de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, é um período em que o sol parece que não se mexe muito. Não é nem o começo da manhã, que você tá ali, tá mais friozinho, você vê o sol nascendo. E também não é a noite, que é o fim do dia, que é o momento bom ali, que a gente pode descansar e tudo mais. Nesse momento, assim, nesse limbo, é muito fácil a gente se perder no tempo, né? Nessa onda aí de prioridades que a Paulinha tava falando, né? Muito fácil a gente, sei lá, se a gente começa um dia e fala, eu tenho que fazer essas 5 tarefas hoje, mas a gente não pensa em como vai fazer isso, não pensa qual vai fazer antes de qual, parece que a gente tem muito tempo, quando a gente vê, chegou no fim do dia e a gente não fez nada. E eu acho que isso é um problema muito grande, que dá pra gente tentar vencer esse problema mudando um pouco o contexto, assim, né? Se das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde é tudo igual, então vamos tentar fazer as coisas serem diferentes, porque às vezes essa questão de contexto motiva, né? E assim, né? Só pra dizer, essa metáfora não serve só pra um dia, né? Não é só dentro do período de um dia. Você pode estender pra sua vida, né? Porque eu acho que é muito normal os preguiçosos, eles terem grandes planos. Quem é preguiçoso gosta de falar, não vou correr 3 km, vou correr uma maratona. Não vou fazer um negocinho básico, vou fazer algo muito grande. E aí ele começa todo pilhado, e aí chega no meio do caminho e ele se perde. E, assim, eu acho que o ideal é, que nem a Jaque falou também, né? Ir botando pequenas metas, né? Eu acho que uma das coisas que pra mim foi um choque de realidade, assim, né? Tava numa direção espiritual há uns 3 anos atrás. E aí o padre virou pra mim e perguntou, você faz sua cama? Aí eu, não. Aí ele, essa é a primeiro momento do dia que a preguiça luta contra você e você já perdeu. Então, assim, é a primeira obrigação que a gente tem no dia. E se a gente não faz, a gente já começa o dia 1-0 pra preguiça, assim, né? Então, eu acho que é legal a gente tentar fazer as coisas serem diferentes, né? Tentar
se orgulhar não no sentido ruim de orgulho, né? Mas ficar feliz com as pequenas coisas, com as coisas ordinárias. Não só ficar pensando, idealizando em coisas grandes. E acho que todo mundo já ouviu o termo católico de retiro, né? Tipo, aquela pessoa que vai pro retiro, aí fica ali uma semana, um mês no máximo, pilhada assim na graça, voando na fé. E aí, depois volta ao normal, assim. Sendo que esse normal não é um normal muito bom. E, pra mim, eu sempre pensei isso, cara. Mas se eu for um católico de retiro, a solução é muito fácil. É só fazer um retiro todo fim de semana. Porque daí eu vou ser atrapalhado. E pior que isso... Já cogitei isso várias vezes. Pior que isso faz sentido, né? Se for... Muitos padres, eu acho que eles fazem retiros mensalmente, assim... Porque a gente tem que buscar coisas pra sair da mesmice mesmo, assim, né? Tipo, tudo bem, às vezes é inviável fazer um retiro todo mês. Mas se a gente não faz nada pra sair da mesmice, não tem nada de marcante, a gente se perde no propósito. A gente se desanima, né? Porque a gente vai esquecendo do motivo pelo tudo aquilo que a gente tá fazendo, né? E aí a gente desanima e aí, enfim, preguiça acontece e a gente não faz nada. Eu acho que você entrou num ponto muito bom que eu queria explorar. É a vivência da preguiça e como vencê-la nos nossos 4 pilares, né? Aqui na Rede de Missão, a nossa vida cotidiana, ela vigia 4 pilares, né? A vida interior, a vida intelectual, missionária e fraterna. Então, isso aí abrange vários pontos, né? O Mateus falava de um ponto, por exemplo, de querer estar sempre... É mais fácil quando a gente está dentro da igreja, quando a gente está rodeado de pessoas que vivem a fé, quando a gente tem uma confissão frequente, se torna mais fácil. Não mais fácil de falta de provação, mas a gente se sente mais forte para se alimentar, né? Como naqueles retiros querigmáticos, o povo sempre fala, tipo, é como uma esponja. Você tá ali no retiro, essa esponja tá cheia. Né? Ela mergulhou ali na água do Espírito, se banhou no Rio Jordão, entendeu? E saiu cheia. Mas com o tempo, essa água vai evaporando. E a gente precisa novamente mergulhar nessa água. E, enfim, essa constância é muito importante, como o Mateus já bem falou, em vários âmbitos. Estar-se rodeado de pessoas, de ambiente que te proporcionam um crescimento, vão te ajudar. Mas... isso traz um ponto, né? Tipo, como viver vencer a preguiça na nossa vida missionária. E também na interior, né? Porque, por exemplo, aqui na Rede de Missão, no meu primeiro ano de missionária, eu lutei muito contra a preguiça. E ela venceu de mim várias vezes. Era um tempo que nós éramos menos missionários. Também tínhamos menos funções aqui. Menos atividades. Mas... como eu era nova na missão, tinha recém-casado, era como se tudo fosse muito. Como se toda hora eu tivesse que estar aqui no instituto, toda hora eu tivesse que servir em algum lugar. E aquilo começou a se tornar um pesar para mim, né, enquanto missionária. E aí foi, né, conversando com o meu acompanhador, a minha acompanhadora por muito tempo, tentando entender de onde vinha isso. Óbvio que era uma questão de adaptação de 2 realidades. Eu tinha acabado de me tornar missionária e acabado de me tornar esposa. Então eram 2 coisas conflitantes ali, até eu entender que minha vida era uma só. Eu não tinha uma vida de esposa e uma vida missionária. Não, a minha vida missionária permeia a minha vida inteira, né? E foi um processo. Mas aí eu percebi quantas vezes eu perdi a luta para preguiça. Porque eu não queria exercer a minha função missionária. Eu não queria fazer a vontade de Deus para minha vida. Então, eu precisei estar aqui mais vezes. Eu precisei sair para servir mais vezes para entender que aquilo... não tem como, gente. Quando você faz a vontade de Deus, parece que seu coração faz assim... É igual o final de retiro, que você tá o pó da rabiola e tá flutuando ao mesmo tempo. Porque você tá fazendo a vontade de Deus. E aí, quanto mais eu servia, quanto mais eu me entregava, mesmo quando eu não queria, aquilo ia crescendo. Esse ardor missionário vai crescendo. E a gente vê isso muito na realidade dos santos, né? Porque
externamente parecia que muitos deles faziam o que faziam plenamente ali, como se, nossa, meu Deus, faltava flutuar. Alguns deles flutuavam, mas aí é outra coisa. Mas assim, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, que é uma das nossas padroeiras aqui, ela fazia tudo com muito amor, mas só depois da morte dela soube que ela fazia aquilo com amor, com certeza, mas que ela tinha um vazio muito grande. Mas a certeza do amor de Deus e do chamado dela era tão forte que o deserto espiritual que ela viveu não a afastou desse chamado. Então, estudando isso e entendendo, a gente vai conseguindo vencer um pouco mais. Então, cara, não tô com vontade, sabe? Papo de coach, não tô com vontade, vai sem vontade. E faz. Acho que na vida missionária isso é muito importante. É uma questão de entender a sua maturidade. Tipo assim, eu não sou mais uma criança e que eu posso bater o pé e não fazer porque eu não quero. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma obrigação e eu preciso fazer. E eu preciso fazer... E aí, é uma obrigação? Sim, é uma obrigação. Vai lá e faz porque é uma obrigação. Mas se você muda o olhar daquilo, é uma obrigação por quê? Porque é a vontade de Deus para minha vida. E aí isso torna mais fácil. Acho que na vida missionária, se a gente se coloca nesse sentido, eu preciso ser maduro o suficiente para arcar com as minhas responsabilidades e fazer a vontade de Deus na minha vida, a gente consegue vencer um pouco mais a preguiça nesse sentido. Isso que você falou, que a gente precisa entender que a gente não é mais criança. Como eu falei, né, eu sou nutricionista e eu não atendo crianças, eu só atendo adultos. E, enfim, muitas vezes eu falo exatamente isso para eles. Parece um pouco duro, mas quando você deseja alguma coisa, quando você deseja, né, você tem um objetivo, você vai ter que fazer coisas que você não tá com vontade de fazer. Então, uma coisa assim que eu converso muito com meus pacientes é, por exemplo, a atividade física. A preguiça bate, acho que na porta de todo mundo. Não tem ninguém que não sente preguiça. Se você abre o Instagram e você acha que a pessoa que todos os dias vai correr 5 da manhã tá correndo feliz, é mentira. Ela não tá correndo feliz 5 da manhã todos os dias. Ela tá correndo na força do ódio, mas ela tá lá. Muitas vezes, exatamente. E aí eu falo pra pessoa, né? Eu falo, tem coisas que precisam ser feitas. Então, quando a gente internaliza isso, é que nem... Uma vez me falaram isso e eu achei, assim, genial, maior besteira. Mas escovar os dentes. Cara, ninguém acha escovar os dentes a coisa mais divertida do mundo. Enfim, se você tem uma pasta de dente com um gostinho bom, talvez, entendeu? Mas você precisa fazer? Todo mundo precisa escovar os dentes. E assim, a gente espera que todo mundo, né, escova os dentes na frequência que tem que ser escovado. Assim como as outras atividades que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Incorporar aquilo, então, preciso escovar os dentes, sei lá, preciso ir para a academia. E aí, enfim, quando você cria esse senso de responsabilidade, né? Quando você, de fato, entende que você não pode mais, como a Paulinha falou, bater o pé e falar, não quero. Enfim, a chavinha, vamos dizer assim, gira e aí você vira outra pessoa, né? Mas o que você falou sobre, enfim, a vida interior, né? Eu tava pensando e teve uma vez que eu tava conversando sobre isso com a minha madrinha de crisma, inclusive. Que, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Então, às vezes, acaba o meu dia e eu fiz muitas coisas que, às vezes, eu nem precisava ter feito. Mas, enfim, acaba o dia com aquela sensação de fiz muito, né? E aí, eu conversava com ela sobre deixar, muitas vezes, a minha vida de oração de lado. Que era uma dificuldade que eu tinha e que, na verdade, eu ainda tenho. De deixar com que a rotina ali, com que a correria do dia a dia domine, enfim, a minha vida. E muitas vezes uma correria que nós mesmos criamos na nossa cabeça, né? Que nem é uma correria de fato. Mas, enfim. E aí a minha madrinha virou pra mim e falou: o seu dia deveria ser organizado. Então, o seu cronograma diário deveria ser organizado em cima das suas orações e não o contrário. E aí isso pra mim foi incrível, assim. Então, às vezes a gente organiza o nosso dia e fala, tá, que horas que eu vou rezar, que horas que eu vou colocar um terço aqui. Quando, na verdade, nós católicos deveríamos pensar, este é o horário do terço, horário inegociável, tenho que fazer.
a partir disso, quais vão ser as coisas ao redor, né? Enfim, eu dei um exemplo aqui, mas foi uma coisa que me ajudou muito, assim. Porque, de fato, muitas vezes eu queria fazer tudo, queria rezar, fazia tudo e não fazia nada ao mesmo tempo. E aí, até aqui na rede de missão, a gente tem algumas orações, né? Que a gente tem que fazer, assim, durante o nosso dia. Confesso que muitas vezes, pela correria do dia a dia e tudo mais, acabo esquecendo. Mas Deus é muito providencial, assim, eu acho isso muito engraçado. Porque a gente tem o costume de rezar o Ângelus. E aí, o Ângelus ali é 12h, 6h. Ou seja, horários perfeitos para você não rezar, porque você está fazendo outra coisa. E aí, Deus, com toda a sua sabedoria, me colocou para morar na frente de uma igreja. E o padre, este ano, colocou um sino que toca todos os dias às 12h e às 6h. Então, mesmo que eu não lembre, o sino vai me lembrar que eu tenho que rezar o Ângelus. E aí, isso se tornou, assim, genial. É até engraçado, porque parece super cidade de interior que o sino toca. Mas, para mim, aquilo foi incrível, porque agora eu realmente não esqueço de rezar. Então, às vezes, eu tô lá fazendo alguma coisa, paro, hora do Ângelus. E rezo, e enfim. E a vida continua, né? Então, é um alarme mesmo que eu tenho natural na minha vida que me permite, enfim, fazer as coisas, organizar a minha vida de oração. E sobre a vida interior e a vida fraterna? Acho que a gente no freestyle já cobriu dois pilares. Sobre esses outros dois para vocês. É óbvio, né? Se vocês quiserem complementar os demais pilares, fiquem à vontade. Sobre a vida interior, eu acho que o que a Bruna falou me lembra muito essa questão de entender mesmo a consequência das coisas e o peso das coisas. Porque, por exemplo, as nossas orações. Se a gente coloca um despertador e a gente levanta e a gente vai para o trabalho porque a gente entende que se a gente não for, existem uma série de consequências, por que às vezes a gente coloca o despertador no celular para o momento de oração e a gente desliga ele e não faz aquela oração e faz alguma outra coisa que a gente julga mais importante no momento? Será que a consequência para a nossa alma não é muito maior do que a consequência de um dia perdido de trabalho, porque o despertador do trabalho a gente não ignora, o despertador de outra coisa a gente não ignora. Às vezes nem existe o despertador da oração, às vezes a gente nem consegue usar essa ferramenta para isso, né? Então é o peso que a gente dá para as coisas e as consequências das coisas, né? Às vezes a gente tem muito medo mais de uma bronca de um chefe, de perder um momento, uma conversa, um almoço, de se retirar ali de uma convivência para poder ali fazer a sua oração, do que a consequência de não fazer, que é uma consequência para a sua vida interior, para a sua própria alma. Então, eu penso em tudo como se instalar na realidade. Eu acho que quanto mais você se instala na realidade das coisas, mais você consegue enxergar esses aspectos que estão por trás, né? Então, ver a realidade das coisas. Não, eu não sou uma criança, se eu não fizer a oração agora, Deus não vai descer ali naquele mesmo instante e me punir. Deus não age dessa forma. Mas a consequência que isso vai ter para a minha vida, ela não é visível aos olhos, mas ela pode ser devastadora ali na minha vida, né? Então, a instalação na realidade, muitas vezes é você enxergar coisas que não estão visíveis aos seus olhos humanos, mas que são reais, que existem. É a verdade ali das coisas, né? Então, quando você se instala na realidade, você sabe que você não é mais uma criança que você vai bater o pé e não vai... vou bater o pé e não vou fazer. Você pode até bater o pé e não fazer, mas você vai ter que lidar com a consequência daquilo porque ninguém vai lidar por você. É a sua responsabilidade. Então, quanto mais perto da realidade, melhor a gente desempenha isso, né? Na vida interior, na vida fraterna também, que exige uma doação ali pelo outro, de você poder estar ali naquele momento, de você estar ali com as outras pessoas. Claro que você pode ser que tenha milhares de outras coisas, mas você está tão instalado na realidade que você entende que é importante a sua presença ali. Então, quanto mais perto da realidade de entender que tudo tem uma consequência, que tudo tem um desdobramento, fica mais fácil de você combater. Não só a preguiça, como várias outras coisas, né? Fica bem mais fácil. Tentando falar um pouco, então, da vida fraterna, né? Que foi... que me sobrou aí, eu acho engraçado porque... Tem a vida intelectual também. Na Luíta deve pedir muito. Ficou esse aí pra você. Eu tava pensando aqui sobre a vida fraterna, que eu acho engraçado que eu tenho
graças a Deus, bons amigos, uma quantidade boa de amigos. E como eu tô morando fora de Brasília agora, quando eu venho para passar alguns dias, é complicado. Porque eu tenho que dividir esse meu tempo. Primeiramente, eu boto minha família e a Bruna ali. E aí, o que sobrar, eu tento dividir entre os meus amigos. Só que às vezes é muito complicado. E os amigos ficam me cobrando. Poxa, você vem e nem avisa. Você vem e nem vê a gente. E sei lá, às vezes fica eu acho que em vários momentos eu reflito, eu acho que a minha e a de muitas pessoas, a minha preguiça e a preguiça de muitas pessoas vem muito, eu acho que às vezes da vaidade. E no caso da amizade, da vida fraterna, assim, às vezes eu acho que chego aqui e penso, né? Poxa, mas a pessoa tá me chamando pra sair, tá me cobrando porque ela acha que é fácil, ela não sabe que eu venho e tô cansado. E que eu já tenho outros compromissos e tudo mais. E aí é como se a gente se achasse melhor do que as outras pessoas, né? A pessoa tá querendo sair porque a pessoa às vezes não faz nada. A gente nem sabe da realidade assim, mas a gente se coloca às vezes acima, né? A gente usa essa vaidade para justificar a nossa preguiça, né? E como isso é ruim, né? Sei lá, às vezes a gente pensa, pô, a pessoa quer me ver, então é ela que tem que vir me ver, e não eu tenho que ir até ela, né? Só que acho que na vida fraterna como um todo, entender que a preguiça, quando você vence a preguiça e faz algo pra alguém, é como se, pensando em termos, sei lá, quantitativos, assim, né? Tem vários trabalhos que têm que ser feitos. Por exemplo, quando vocês, sei lá, estão aqui no instituto e tem que dividir as tarefas. Todas as tarefas têm que ser feitas. E cada tarefa que você faz é uma tarefa a menos que o seu irmão vai ter que fazer, né? Então, assim, pensar que, pô, quando eu venho aqui, algum amigo quer me encontrar. Se eu for na casa dele, ou se eu for até o meio do caminho, um lugar comum pra gente se encontrar, eu vou estar ajudando a diminuir o sacrifício dele, né? Então, acho que na vida fraterna a preguiça, ela pode ser muito motivada nesse sentido. Vencer a preguiça pode ser muito motivado nesse sentido, né? De entender que cada ato que você faz em prol do seu irmão é algo a menos na vida dele, né? Então, acho que isso é muito bom, porque em geral as pessoas tendem a sentir um prazer muito maior dando do que recebendo, né? Como diz São Francisco e tudo mais, a gente gosta muito é melhor dar do que receber. Então, acho que na vida fraterna ter isso na cabeça, né? De que qualquer ato pro meu irmão é um ato a menos que ele tem que fazer, acho que é algo que dá para motivar. E falando da vida intelectual, cara, é muito complicado porque quando a gente pensa, acho que todo mundo já pensou isso quando estudou ou na escola ou na faculdade, quantas vezes a gente não pensa, mas isso eu não vou usar isso aqui pra nada, pra que eu tenho que estudar isso? Tô até hoje tentando entender por que eu vou usar com Bhaskara. Eu ia falar isso agora. Eu sou publicitária, galera. Eu acho engraçado, porque a gente às vezes pensa muito nisso e usa isso de desculpa pra estudar por estudar, né? Tipo, eu tô estudando pra fazer uma prova pra ganhar uma boa nota. É pra isso que o estudo serve, né? E muitas vezes se a gente fizer desse jeito, vai ser isso mesmo. Se a gente estudar as coisas por estudar, depois a gente vai olhar pra trás e falar, eu estudei aquilo pra nada, só porque me mandaram. Só que, enfim, tem coisas que realmente são muito chatas de se estudar. Por exemplo, esse ano eu tive que fazer matéria de desenho técnico à mão. Hoje em dia ninguém faz desenho técnico à mão, é tudo no computador, né? E aí você fica, meu Deus, por que eu tô fazendo desenho à mão? Usando esquadro aqui. Seguindo normas ABNT com esquadro, régua, compasso. Como faziam os astecas. Só que a verdade é que tudo, você consegue aprender alguma coisa. Ainda que seja o fato de aprender que eu realmente não gosto disso. Autoconhecimento, no final das contas. O autoconhecimento eu acho que é essencial para vencer a preguiça, porque é se conhecendo que você vai saber o que Deus quer para sua vida, que no caso a preguiça é não fazer o que Deus quer para sua vida. É aí que você vai saber a raiz da sua preguiça, de onde ela tá vindo. E você vai ver onde que ela está impactando, né? Então, em termos da vida intelectual, acho que, cara, conhecimento
nunca é demais, assim, né? Tipo, é sempre bom conhecer, porque quantas vezes a gente, sei lá, a gente acha que não aprendeu alguma coisa, quando a gente vê, a gente tá citando essa coisa que a gente achou que nem tinha aprendido, e às vezes vai ser uma possibilidade de a gente conversar com alguém sobre um tema nada a ver, e vai ser essa abertura que a pessoa vai nos dar para que a gente possa formar um laço com ela e aí mostrar outras coisas. Então, assim, na vida intelectual, eu acho que é muito comum a gente se sentir pela vaidade suficiente. Eu já sei muito, eu já tô tranquilo. Ou, pro que eu quero, isso já vai bastar. Tá, isso é pro que você quer, né? Mas e pro que Deus quer, né? Eu acho que a preguiça como um todo vai muito nessa dinâmica de você sempre ir priorizando o que você quer e não o que os outros querem. O que Deus quer, no caso, né? Ele esconde um grande egoísmo, né? No final das contas. Totalmente. E a gente aprende que o egoísmo é o contrário do amor. Então, se eu me coloco na frente... E isso pra tudo, né? Acho que muda um pouco a nossa visão. Cara, eu já tô me repetindo, que eu já citei isso, mas... Se lembrar que amar o outro é mais importante do que... fazer, né, o que o Sertilange chama de amor próprio, né, que é esse egoísmo, a gente começa a repensar nas atitudes em tudo. Acho que na vida fraterna, para mim isso é muito claro, porque eu sou uma pessoa sanguínea, como eu já disse. Então eu me relaciono bem com as pessoas. Mas às vezes eu fico muito na superfície, porque eu tenho uma certa preguiça de me aprofundar, ou tenho um certo medo de ir... adentrar em águas mais profundas, ou porque a pessoa vai abrir o coração dela e, cara, eu tenho que ir embora daqui 20 minutos, sabe? Tipo, ou, cara, já tô tão cansada dos meus problemas, eu não quero ouvir os problemas do outro. E eu tenho muito essa tendência de, tipo, ficar ali, sabe? Como é que você tá? E a pessoa responde, você fala, cara, era retórica a pergunta, sabe? E aqui na Rede de Missão a gente tem aprendido muito isso, né? Se a gente quer, de fato, viver o lema de a dor de um é a dor de todos e a alegria de um é a alegria de todos, a gente precisa verdadeiramente se dar a conhecer ao outro e estar aberto a conhecer. Então eu preciso sair de mim, eu preciso deixar a preguiça, eu preciso deixar esse autocentrismo e ir de encontro ao outro. E eu acho muito legal essa analogia que o Matheus fez de quando eu me esforço para ir até o outro, é menos esforço para o outro ir até mim, ou, enfim, outras coisas, né? O esforço que eu faço dentro da minha casa é um ato de amor, porque é menos esforço que o Bruno vai precisar fazer. Então, achei muito legal. A vida fraterna, ela é muito cara a mim, mas antes eu achava que eu realizava ela com muita facilidade. E hoje, né, depois dos acompanhamentos, eu percebo que a minha preguiça me deixa muito na superfície e me impede de me aprofundar na vida dos meus irmãos. Você falou de quando você morava com a sua mãe, e aí eu fiquei pensando nisso aqui agora, né? Que a minha mãe brincou comigo que tinha me chamado pro podcast, e aí eu fiquei pensando aqui, né? Em realmente, muitas vezes a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa forma ou do nosso jeito. E a gente quer que as pessoas façam as coisas na hora que a gente deseja. Então... eu fiquei pensando assim, eu até dei esse exemplo na formação que eu dei de Nossa Senhora. Às vezes a sua mãe vira pra você, a minha mãe vira pra mim e fala, filha, pega um copo de água pra mim. E aí, cara, você tá sentado junto com a pessoa, entendeu? O trabalho que ela vai ter pra levantar e pegar água vai ser o mesmo trabalho que você vai ter pra levantar e pegar água. E aí... eu vejo, assim, que esse de fato é uma preguiça muito forte. Mãe, você estava certa, estou admitindo aqui. Mas eu viro e falo, mãe, já pego. E aí, quando que esse já pego vem? Geralmente, nunca, né? Às vezes, sei lá, passa um tempo, a minha mãe fala, tô com sede. Levanta e pega água. Ou, por exemplo, antes a gente tinha uma funcionária que ajudava todos os dias na nossa casa. Então, esses trabalhos de casa mesmo, mais domésticos assim, a gente tinha uma ajuda. E agora que ela vai só 2 vezes por semana, as coisas ficaram, né? Todo mundo lá em casa tem que colaborar mais. Então, um exemplo clássico pra mim a minha mãe sempre tira a roupa do varal, ela coloca todas as roupas num lugar só e fala, gente, vem aqui todo mundo, cada um pega a sua roupa e leva pro quarto. E aí eu penso, eu não preciso fazer isso agora. Eu posso fazer isso qualquer hora. Ninguém vai tirar as minhas roupas de lá. E aí
às vezes, 2 horas depois, a minha mãe vira pra mim e fala: filha, você já tirou as suas roupas de cima da cama? E eu fico, caramba, o que eu fui fazendo nessas 2 horas que era tão importante a ponto de eu não conseguir levantar e fazer isso, né? E aí teve tem uma regra que eu vi uma vez que eu achei ela muito genial. E eu tô falando isso aqui porque quando a gente se compromete, fica mais fácil da gente cumprir, né? Mas é uma regra chamada a regra dos 10 minutos. Que se você tem uma atividade pra fazer e você demora menos de 10 minutos e você consegue cumprir ela naquele momento, vai e faça. Então, nesse exemplo da minha mãe, né? Se eu consigo levantar, tirar a minha roupa de cima da cama e levar pro meu quarto, e isso claramente demora menos de 10 minutos, eu posso levantar e fazer. Ou, por exemplo, uma coisa que, enfim, já não toca tanto a minha realidade, mas a Paulinha, por exemplo, que é uma dona de casa, às vezes, né, que tem a própria casa dela, às vezes 10 minutos que ela vai gastar à noite arrumando minimamente, assim, a casa dela, vão ser 10 minutos que a Paulinha de amanhã, quando acordar e encontrar uma casa organizada, vai se agradecer, né? Pensando isso no meu quarto, assim. Eu falei, mas como eu disse, né? Eu trabalho em casa. E aí, a minha mesa é no meu quarto mesmo. E aí, às vezes, rola aquele ciclo de um monte de roupa vai pra cima da cama. Aí você vai dormir, aí você pega esse monte de roupa e coloca em cima da cadeira. E aí a gente vai, né, eternamente rodiziando. E aí, às vezes, eu tô deitada na minha cama, tô morrendo de preguiça. E aí eu penso, Bruno, se você tirar essas roupas de cima da cadeira hoje à noite, amanhã, quando você acordar e você já for trabalhar, vai ser um trabalho a menos que você vai ter, uma barreira a menos que você vai ter pra trabalhar, né? Então, muitas vezes eu perco essa luta, mas de forma geral eu penso, então, sei lá, 3 blusas e 2 calças. Eu consigo dobrar isso agora em 5 minutos, guardar no meu armário. E a Bruna amanhã, quando sentar pra trabalhar, não vai enfrentar essa barreira, vai encontrar um ambiente organizado. Então, enfim, explicando aqui pra vocês a regra dos 10 minutos, pra vocês aplicarem na vida de vocês também. Bom, acho que nossa partilha foi bem frutuosa. A gente vai caminhando pro final. Vou sair daqui lembrando que não sou uma pessoa preguiçosa, e sim que tenho lampejos de preguiça que precisam ser vencidos. Eu acho que uma coisa que faltou, eu pincelei, mas é bom reforçar, né? Por ser uma doença espiritual, a gente precisa pedir ajuda a Deus. O nosso remédio é a oração. É a oração e os sacramentos. Todas essas estratégias que a gente disse aqui, de mudança de mindset, de arrumar a cama, de se rodear de pessoas que vão te impulsionar, de ter rotina, isso é verdade. Isso ajuda muito, né, de forma prática. Mas se isso não tiver atrelado a uma vida espiritual, a pedir a Deus ajuda, Senhor, tô perdendo essa batalha aqui, me ajuda, me dê forças. Se não buscar o confessionário e admitir, às vezes, que você se deixou vencer pela preguiça, a gente vai perder essa batalha constantemente. Eu falei que a preguiça é algo que permeia a vida de qualquer ser humano, independentemente de religião, de ser cristão ou não. Mas nós somos cristãos, nós somos católicos. Então, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor para que Ele nos alimente. Assim como a gente precisa pedir a Ele que nos ensine a amá-lo mais, que nos ensine a rezar, que nos ensine a crescer em virtudes, né? Se a gente se esquecer que a preguiça ela não é simplesmente um vício psicológico, que ela tem, a gente pensar que ela só tem essa dimensão psicológica, a gente vai criar estratégias psicológicas para vencê-lo. Massa. Bom que seja feito. Mas ela é uma doença, antes de qualquer coisa, ela é uma doença espiritual. E o nosso único remédio é Cristo. Então, mesmo que seja cansativo, todo mês eu vou lá no confessionário e falo. Quase que não sai, né? Da listinha do exame de consciência. Não preciso nem fazer exame de consciência. O primeiro tá lá, preguiça. Mas nesse exercício de exame de consciência, tente listar as vezes. Não fique pensando, preguiça está presente na minha vida constantemente.
Tá, mas qual foi o ato prático? Cara, aquela terça-feira, a minha mãe me pediu pra pegar uma água pra ela e eu demorei 5 minutos. Sei lá, faça esse exercício e peça com piedade mesmo. Peça, Senhor, misericórdia, falhei e não quero voltar a pecar. Uma vez eu fui confessar e a minha preguiça, ela se expressa muito em procrastinação e muletas, né? Então eu assisto muito série, muita novela, muita coisa fútil, assim, pra passar o tempo. Sabe? Ah, já trabalho demais, minha cabeça já tá cheia demais, vou assistir uma coisa besta aqui enquanto eu lavo louça. Ou ficar vagando no celular. E eu percebi que isso se tornou um vício, de, tipo assim, ficar muito tempo, de pegar o celular no final do dia e, sei lá, tá 1h40 do meu dia, eu passei fazendo absolutamente nada na internet. E aí eu fui falar pro padre, né? Falei, padre, isso é uma confissão constante que eu faço, é um vício que eu tenho em redes sociais, em entretenimento de forma geral. E já confessei isso várias vezes. Dessa vez o padre me falou, se não fosse a rede social, se não fosse a internet, seria outra coisa. Isso só vai mudar quando você tiver uma decisão firme de mudança de vida. Ah, eu falei, eita, pega. E aí, realmente, sabe? Enquanto eu não me decidir por vencer esse pecado, vencer essa doença, eu vou continuar caindo. E todas as vezes que eu cair, eu vou no confessionário, eu vou pedir perdão. Mas que todas as vezes que eu vá, eu saia de lá com o compromisso de não voltar com esse pecado, ainda que eu volte. Né? Então, acho que vale a gente lembrar isso. Eu sempre me antecipo antes de falar para as pessoas darem a mensagem final. Quando eu vejo, eu já dei a minha. Então, para a gente encerrar, dito tudo isso, acho que foi uma partilha leve e muito frutuosa. Assim, acho que aprendi muito com vocês. Eu sempre aprendo muito no podcast. Eu amo muito esse apostolado. Digam aí qual que é a lição final que vocês querem dar de forma prática, de forma espiritual, ou algo que vocês esqueceram de dizer. Fiquem à vontade. Eu acho que, complementando muito isso que a Paulinha falou, né? Pedir para Deus, de fato, ajudar a vencer esse vício e esse pecado que é a preguiça. Mas também ter clareza de que Deus não vai tirar essa preguiça de você. Então, que muitas vezes Ele vai te dar situações, Ele vai colocar mais situações na sua vida para que você possa fugir da preguiça. Então, quando a gente pede, por exemplo, paciência, a gente não está pedindo... a gente acha, né, que Deus vai pegar e vai colocar ali um chá de camomila na nossa cabeça e aí as coisas vão se resolver. Quando, na verdade, Deus vai colocar na sua vida mais situações para você ser paciente. Então, entender também que quando a gente faz esse pedido para Deus, é um pedido também ousado, né? Que vem muito da nossa missão, assim. De entender que, de fato, Deus me ajuda a vencer a preguiça. E que muitas vezes Deus vai te ajudar a vencer a preguiça colocando várias situações para você lutar contra ela. Mas é importante a gente entender que Deus vai dar essa força pra gente também, né? De passar por essa situação. Passar sozinho é muito difícil. Passar com Deus pode ser difícil, mas com certeza vai ser mais leve, vamos dizer, né? Então, acho que o meu recado final era esse. Eu acho que eu vou querer repetir aí o que vocês falaram muito, que é... a preguiça não te define, né? Ter perdido pra preguiça não te define como uma pessoa preguiçosa. Isso não tá na essência de quem a gente é espiritualmente falando, né? Até, sei lá, pra caso alguém tenha desanimado, assim, no sentido de falar eu sou preguiçoso e ponto final, né? Mudar essa mentalidade, assim, né? Botar um mindset campeão aí de que eu já... De falar, assumi, claro, tive problemas com preguiça, tenho problemas com preguiça, sou derrotado constantemente pela preguiça, mas não se render ao ponto de falar eu sou preguiçoso e isso que eu sou, né? Então, não deixar... A preguiça não define quem a gente é. É claro que ela marca a nossa história, tem muitas dificuldades, mas ela é bem superável e ela
não tá intrínseca na gente. Dá pra separar e dá pra vencer. O que eu tenho de mensagem final é que a gente possa olhar para o que a gente tem que olhar de fato. Então, a Paulinha falando da questão, né, da confissão dela, que o padre falou que se não fosse esse vício, seria um outro. A gente vê na vida prática. Quando acaba a energia, a gente não vai... vou descansar aqui, dormir cedo para amanhã estar super disposto. Você vai fazer bonequinho de sombra na parede. Você vai buscar um joguinho de pilha. Você acha até um Tamagotchi perdido na sua casa. Você vai tentar fazer outra coisa. Porque o seu olhar não está voltado para o que é para estar de fato. Para o seu objetivo, para o seu foco, né? Então, tem uma passagem bíblica que fica em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, que fala: o preguiçoso cobiça, mas nada obtém. É o desejo dos homens diligentes que é satisfeito. Então, finalizo com essa passagem que eu acho que fala sobre tudo que a gente falou aqui. E eu desejo que vocês que estão nos ouvindo peguem esse testemunho, nós que estamos nos reconhecendo aqui como pessoas que caíram muitas vezes pela preguiça, que pode ser que venham a cair de novo, mas vão continuar ali lutando, vivendo o que a rede vive, né? O semear, construir e treinar, né? É um eterno treinamento para que você vá se aperfeiçoando e que vocês possam ser atingidos e tocados pelo nosso testemunho e junto com a gente continuem lutando contra a preguiça aí que nos afasta tanto de Deus. É isso. Muito bom, galera. Eu amo isso. Eu amo esse apostolado, eu amo esse podcast, eu amo partilhar com vocês. E saber que a gente chega, né, a outras pessoas, saber que em algum lugar, seja aqui em Brasília, no Brasil, fora, onde quer que seja, né, o potencial que esse apostolado tem de chegar, alguma vida vai ser tocada. Se uma vida for tocada, já é o suficiente para toda essa missão existir. A gente tem recebido alguns relatos, né, no Instagram sobre... Poxa, eu vi aquela partilha no podcast e mudou a forma com que eu via. Isso já faz valer essa missão. Então, espero que este episódio encontre corações abertos a vencer, né? Junto de nós 4, de nós 5. Amandinha ali nos bastidores. Que juntos de nós 5, né, a gente possa cada vez mais, enquanto irmãos, enquanto uma só igreja, vencer essa e as demais doenças espirituais para que a gente possa, de fato, alcançar, né, a vida eterna. Muito obrigada a vocês que aceitaram esse convite a partilhar comigo, com os nossos sempre. Irmãos. Pode deixa comigo. Mais uma vez, obrigado aos nossos colaboradores que permitem com que esse apostolado aconteça. E é isso. Fiquem com Deus. Nos encontramos em outros podcasts, em outros apostolados da Rede de Missão. E é isso. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. I'm a man on a mission.